Eu tenho uma palavra hoje para ministrar o seu coração. Abre sua Bíblia, por favor. Números capítulo 13. Amém. Glória a Deus. Amém? Números capítulo 13, versículo 4. Olha o que diz a palavra de Deus. Outra coisa que eu quero também, queridos, que a gente sempre vai ter pastores convidados para estar ministrando também. Sobre algum tema, a gente vai trazendo pastores. E eu quero também envolver, como já o Jean veio aqui hoje orar, qualquer hora eu posso, vem preparado, viu? Que eu posso chamar você para estar subindo aqui orar, compartilhar um testemunho, para edificar a fé uns dos outros, amém? Vamos lá, Números capítulo 13, versículo 4. Olha o que está escrito. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samuá, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de Jessé; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gade, filho de Susi; da tribo de Dan, Amaiel, filho de Gamali; da tribo de Azer, Setur, filho de Macael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vosfeci; da tribo de Gade, Giel, filho de Maqui. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Amém? Até aqui, Josué, o autor do livro, ele era chamado de Oséias, né? O nome dele é Oséias e Moisés o chama de Josué. Não quero falar sobre Josué, amém, queridos? Mas eu quero, por que eu li esses nomes aqui bonito? Quem aqui já é pai? Quem aqui ainda não é pai, que quer ser pai, deseja ser pai? Amém? Então tem uma lista de nome bonito aqui. Se você tiver um filho, homem aí, você pode escolher um desses nomes aí, né? Que não dá nem para ler, não dá nem para pronunciar quase. Mas aqui eu quero falar com você hoje, pensar um pouquinho com você, né? Versículo 6, coloca para mim, fazendo um favor. Versículo 6, da tribo de Judá, Calebe, esse é um nome bonito, né? Calebe, filho de Jefoné. Queridos, e quando a gente olha para essa lista de nome, se eu pedisse para você recitasse de cabeça, você conseguiria lembrar? Não dá para lembrar de uns homens desses, não é verdade? Mas por que eu fiz questão de colocar essa lista? Porque esses homens eram chamados príncipes ou homens representantes das tribos para espionar a terra. Paulo vai escrever em 1 Coríntios capítulo 10 que Deus tem uma terra que mana leite e mel para cada homem, para cada família, para cada pessoa. Mas o que acontece muitas vezes? A nossa postura, o nosso posicionamento. A Bíblia vai dizer, queridos, que saiu do Egito 600 mil homens adultos. Saiu do Egito 600 mil homens adultos. Eles não contavam homens abaixo de 18 anos, não contavam mulheres e não contavam crianças. Então, só para vocês entenderem, o número é mais ou menos 2 milhões de pessoas. 600 mil homens saíram do Egito, mas somente 2 entrou na terra prometida. Se era 600 mil homens, então, querido, 598, me ajuda aí, tombou na terra. Por quê, pastor? Porque eram pessoas medíocres. Quando nós olhamos para essa lista, nós vamos ver que Calebe, ele está na mesma posição, no mesmo lugar, no mesmo nível de autoridade, ele era contado com os outros. Então hoje eu quero pensar com você, um pouquinho rapidamente, eu quero que você peça para que Deus fale o seu coração, para que Deus ministre o seu coração, para que você saia daqui cheio de coragem, cheio de ousadia. Nós vamos correr um pouquinho aqui para aprender um pouco sobre a vida de Calebe.
quem era esse homem, como ele apareceu a primeira vez na Bíblia e quem ele se tornou, conhecer um pouco da sua história. Amém, queridos? Mas antes eu quero que você fique em pé, nós vamos orar mais uma vez. E eu tenho que correr aqui. E eu quero que você peça para que Deus ministre o seu coração, em nome de Jesus. Pai, no nome santo de Jesus, obrigado, Senhor amado, por cada um dos teus filhos que aqui estão. Senhor, que esse tempo deles não seja um tempo em vão, Senhor, na tua casa, na tua presença, mas que eles sejam, ó Deus querido, tocados profundamente, que eles saiam daqui, Senhor amado, renovados, que eles saiam daqui, ó Pai querido, cheio de coragem, cheio de ousadia, cheios, ó Deus querido, do desejo de viver o novo, de viver os sonhos do Senhor, os planos do Senhor para as suas vidas, para as suas casas, para as suas famílias. Abençoa os teus servos, manifesta a tua presença, manifesta o teu poder, derrama da tua graça sobre eles, no nome santo de Jesus. No nome santo de Jesus eu oro a ti. Amém. Amém, queridos? Pode sentar, por favor, em nome de Jesus. Eu estou comprei esse iPad aqui, irmãos, e o Olinade tem que mexer nele para mim depois, Olinade, que ele fica apagando toda hora aqui. O tempo está muito curto. Irmãos, quando nós olhamos para essa palavra, e eu quero hoje dar o tema para essa palavra sobre posicionados. Você é um homem que está posicionado, ou você é um homem que em qualquer coisa te derruba? Um homem posicionado, ele não se abate facilmente. Um homem posicionado, ele não se entrega facilmente. Um homem posicionado, ele não se rende facilmente. Pelo contrário, vai vir sim as adversidades, vai vir as lutas, vai vir os problemas, vai vir a dificuldade, mas quando tudo isso bater nele, ele está posicionado. Ele está preparado para receber o impacto. Essa semana nós tivemos lá, semana passada a gente foi lá em Lins e o pastor que ministrou lá, ele fez algo muito interessante. Pastor Silmar Coelho, vem aqui, Gu, rapidinho, corre. Atleta, o Gu é atleta. 19 gols? Ele fez 19 gols, mas estava jogando sozinho. Só ele na frente do gol chutando a bola. Isso, deixa os pés bem... Isso, alinha, isso, alinha. Olha a postura, fica bem retinho, bem certinho. O Gu, ele está numa posição, tá certo, queridos? Ninguém, querido, se você estiver assim, quando o problema chegar, você vai cair para trás. Você vai ter que recuar, você vai ter que retroceder. Mas faz uma posição agora aí de batalha. Isso, se eu chegar. Está conseguindo entender? Sim ou não? O homem está forte, irmãos. Obrigado, Gu, obrigado. Quando você se posiciona, o problema vai vir, a luta vai vir, mas quando chegar em você, ela vai encontrar o quê? Resistência. Vai encontrar dificuldade. Quando nós olhamos para essa palavra aqui, nós vamos ver que a Bíblia apresenta 12 homens. 12 homens. Mas 10 desses homens eram covardes. 10 desses homens não se posicionaram diante da circunstância, não se posicionaram diante do que estavam enxergando, não se posicionaram diante das promessas de Deus para a sua vida. Deus tem promessa para nossas vidas. Eu fiz uma pequena pesquisa hoje. Sabe quantas promessas existem na Bíblia Sagrada para nós, para o povo de Deus? 8.700 promessas na Bíblia Sagrada. Eu poderia começar a citar promessas através de promessa, promessa atrás de promessa, mas Jesus também disse: tem de bom ânimo, no mundo você vai ter aflições. E muitas pessoas, às vezes eu vejo, sabe, querido, às vezes eu me sinto aqui no púlpito da igreja como um animador de plateia. Porque parece que o crente sai daqui no domingo queimando, mas quando chega na quarta-feira, chega na quinta-feira, na sexta-feira, está cabisbaixo, está para baixo, primeira luta já deixa tudo, abre mão do ministério, sai da célula. Ei, querido, problema nós vamos ter. O homem de sucesso não é um homem de sucesso porque não tem problema. Jesus mesmo orou e disse: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas eu peço que o Senhor os livre do maligno, que o Senhor os livre do mal. Nós vamos ter problema. O homem de sucesso é um homem que não se rende. O homem vitorioso é o homem que não se curva.
O homem que vai avançar, que vai conquistar, é aquele que se posiciona e diz: eu vou fazer diferente. Não, todo mundo está fazendo assim, mas eu vou fazer diferente, porque eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu não vou retroceder, eu já vejo, eu tomo posse com os olhos da fé. Assim foi Caleb, irmãos. E eu quero pensar algumas coisas com vocês. A primeira coisa que eu quero pensar com vocês: vença a mediocridade. Olha para o seu irmão e fala assim para ele: você é medíocre? Não, deixa eu melhorar isso. Fala assim para ele: eu não quero te ofender, mas você é medíocre. O que é mediocridade, irmãos? É gente mediana. É gente que vai, a Maria vai com as outras. Entende? O que a maioria está fazendo? Eu vou fazer o que a maioria faz. Homem de Deus não se move por aquilo que a maioria faz. Homem de Deus se move pela palavra que Deus revelou para a sua vida e para a sua casa. Por isso que eu comecei lendo essa lista, porque ele era só mais um, até no momento que ele decidiu: eu não vou fazer o que todo mundo está fazendo, eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer, eu vou tomar posse da terra que Deus tem para mim. Entende, queridos? Vença a mediocridade. Quando nós vencermos a mediocridade, olha o que diz a palavra do Senhor em Números capítulo 14, versículo 6 até o versículo 9. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e nem tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos, como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo. Aqui, queridos, tanto no capítulo 13 quanto no capítulo 14, nós vamos ver como Josué e Caleb começou a sobressair. Começaram a se destacar dos demais, e eles começaram o quê? A apoiar na palavra que Deus tinha dado para eles. Começaram a crer de todo o coração. Deixa eu dizer para você, qual é o prazo de validade das promessas de Deus sobre sua vida? Ah, pastor, a promessa de Deus na minha vida é 1 semana. Ei, deixa eu dizer para você, queridos, quanto tempo você está disposto a esperar para que se cumpra as promessas de Deus? Deixa eu falar, isso é duro, mas eu preciso falar. Quem não sabe esperar, gera Ismael. Quem não sabe esperar, não está gerando o que vem de Deus. Mas quem não sabe esperar, querido, está gerando o que vem da carne. Por isso que tem tanta gente casando errado, por isso que tem tanta gente fazendo negócio errado, por isso que tem tanta gente que está perecendo, está sofrendo, porque não sabe se destacar, não sabe se sobressair. Então nós vemos que Caleb venceu a mediocridade. Sabe, queridos, quando nós pensamos sobre ser medíocre, seria mais ou menos, vamos pensar que somente Josué tivesse sobressaído, e a palavra falaria somente de Josué, não falaria mais de Caleb. Mas a palavra do Senhor por várias vezes vai dizer: somente Josué e Caleb entrarão na terra. Somente Josué e Caleb entrarão na terra, porque eles trouxeram um relatório positivo, um relatório de fé. Um relatório de fé. Segunda coisa que eu quero pensar com você: um homem que se posiciona tem visão de águia e não de galinha. Amém, queridos? O que você enxerga? Porque tem gente que enxerga problema como problema, e tem outros que enxergam problema como oportunidade. O que você quer? Enxergar o problema como um problema, ou você quer enxergar o problema, entende, como uma oportunidade? É interessante isso aqui, sabe por quê? Porque Caleb vai dizer o seguinte, irmãos. Olha o que ele vai dizer no capítulo 14. No capítulo, deixa eu ver aqui. No capítulo 14, versículo 9, diz assim: somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Números 14, versículo 9. Contra o Senhor, e não tenham medo do povo. Então aqui, o que a gente quer ligar essas duas coisas?
Ser rebelde com o Senhor é colocar Deus para fora da sua vida. E ter medo, Paulo vai dizer para Timóteo, você não recebeu um espírito de medo. Você não recebeu um espírito de covardia. Ei, deixa eu dizer, quantas pessoas mundanas lá fora, sem Deus, têm mais ousadia do que muito crente? Movido pelo dinheiro, movido pelo desejo de ficar rico, movido pelo desejo de prosperar, tem coragem de fazer algumas coisas. Agora, eu não estou pedindo para você sair daqui agindo como louco. Não é isso, até o final dessa mensagem você vai entender. Mas estou dizendo para você, você tem uma promessa. E não é parando de queimar que ela vai se cumprir na sua vida. Porque se você parar de queimar, você também vai morrer no deserto, como aqueles quase 600 mil morreram no deserto. Quantos aqui querem viver no deserto? Fala misericórdia. Nós queremos entrar na terra que Deus prometeu para nós. Há uma promessa, amém, queridos? Então tenha visão, querido, de águia. Procure, amplie a sua visão. Peça para que Deus mostre para você. Olhe para frente. Não fica olhando para a esquerda, nem fica olhando para a direita. Sabe, irmãos, por que eu coloquei esse ponto aqui? Porque já faz um tempo que eu venho queimando nessa igreja. Faz um tempo, irmãos, que eu venho queimando e acreditando, queimando e acreditando. Alguns parou de queimar, outros parou de acreditar, outros foram até embora. Mas eu estou aqui e eu vou sair do outro lado em nome de Jesus. Porque há uma promessa para nós, há uma promessa para aqueles que são homens de Deus. Eu estou vendo, eu posso ver, querido, homens de fé conseguem enxergar. Ele não está vendo o que todo mundo está vendo. Ah, lá tem gigante, ah, lá tem muralhas, ah, lá tem problemas, ah, lá tem cidade fortificada. Ei, Senhor, o Senhor está conosco e nós vamos vencer aquele povo como nós tomamos café da manhã. Nós vamos devorar eles porque o Senhor está conosco. O problema, querido, estava preparando essa palavra, eu falei para o irmão Tiago, na hora que ele chegou, veio algo no meu coração, uma frase assim, mais ou menos assim: quantos estão parados diante do impossível? Quantos estão parados diante do impossível? Ah, pastor, não tem o que fazer. Ah, pastor, não tem saída. Ah, pastor, essa dívida não tem jeito. Ah, pastor, a minha esposa não pode ter filho. Ah, pastor, eu estou enfermo, não tem jeito. Ah, não tem saída, não há o que fazer. Quantos estão parados diante do impossível? Mas deixa eu dizer para você, querido, o impossível é um problema para o incrédulo, o impossível não é um problema para o homem de fé, porque Jesus disse, tudo é possível ao que crê, diz a palavra do Senhor em Gênesis 18, o Senhor disse a Abraão, tudo é possível ao que crê, então o possível se torna possível, o impossível se torna possível para aquele que crê. Então o impossível não é um problema para nós, o impossível é um problema para quem não tem Deus, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Você crê nisso? Dê glória a Deus. Então, se você tem uma causa impossível, saiba que você tem um Deus que é o Deus das coisas impossíveis. O anjo, quando vem a Maria, ele fala exatamente isso. Ele fala que nada é impossível para Deus. Jesus, quando está diante daquele pai desesperado, o Evangelho de Marcos capítulo 9, ele diz, tudo é possível ao que crê. Quando o Jairo recebe uma notícia terrível, não incomode mais o mestre, tua filha está morta, Jesus chama ele e fala, Jairo, não temas, creia somente, faz a sua parte. Jairo, se posicione agora, não se renda, não se entregue, não se curve à morte. Creia no impossível. Amém, queridos? Terceira coisa, tenha uma fé inabalável. Amém? Tenha uma fé inabalável. Porque quando nós olhamos para a fé desse homem, a fé de Caleb, era uma fé inabalável. Pensa comigo, irmãos, ele entrou na terra, ele viu a terra, ele creu de todo o coração que eles podiam tomar posse daquela terra, que Deus estava com eles, que não se tratava da condição deles, mas se tratava que Deus estava com eles. E por causa dos incrédulos, ele teve que permanecer 40 anos no deserto. Ah, irmãos, é fácil ter fé quando tudo está dando certo. É fácil ter fé quando o carro novo chega. É fácil ter fé quando tudo vai bem. O difícil é manter a sua fé quando você entra no deserto.
É uma das mensagens que eu vou ministrar sobre a vida do apóstolo Paulo. Semana agora, domingo, a mensagem vai ser sobre discipulado. A importância de um novo convertido ter um discipulador. Barnabé na vida de Saulo. Mas Saulo também teve por 13 anos, distante de Jerusalém, distante da igreja. Deixa eu dizer, querido, as pessoas podem arrancar você da igreja, pode tirar sua roupa, pode tirar os seus bens, pode tirar tudo que você tem, mas não pode tirar a fé que existe dentro de você. Isso o inimigo não pode tirar. Uma fé inabalável. Quando nós olhamos para a vida de Caleb, 40 anos no deserto, ele viu o povo tombando, ele viu as dificuldades, ele viu a incredulidade do povo, o povo se levantando para apedrejar Moisés, para apedrejar Josué, e ele estava lá, e mesmo assim a sua fé não se corrompeu. Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque ele tinha uma promessa. Amém? Ele tinha uma promessa para a casa dele, tinha uma promessa para a família dele, tinha uma promessa para os seus descendentes. Caleb, querido da tribo de Judá, na descendência de Caleb veio Jesus. Ele tinha uma promessa. Por isso esse homem se manteve com uma fé inabalável. Uma fé inabalável. Quarto, vença a prova do tempo. O tempo prova todo mundo, irmãos. É ou não é verdade? Certo ou errado? O tempo prova todo mundo. Todo mundo. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque 45 anos depois de Números 13. Quantos anos, irmãos? O homem estava queimando ainda. Quando ele recebeu a promessa, a Bíblia vai dizer que ele tinha 40 anos. Quando ele está diante da terra que Deus havia prometido para ele, ele já estava com 85 anos. Quantos anos, irmãos? 85 anos, irmãos, acreditando. Caleb nos ensina, irmãos, o tempo não foi grande o suficiente, ou forte o suficiente, para roubar do coração dele as promessas de Deus. Ah, não aconteceu. Ah, recebi uma promessa de Deus. Ah, não está acontecendo. Ah, eu não estou vivendo. Ah, não sei o que lá. Quantas pessoas, esse povo saiu do Egito, em 40 anos, eles se perderam. E morreram no deserto. Sabe por quê? Porque eles acharam que demorou demais. Quantas vezes a gente acha que as coisas de Deus estão demorando demais? Ah, por que só acontece com o outro? Comigo não está acontecendo. Ah, porque... Para de ficar olhando para os outros, irmãos. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. E Ele tem processo. Ele está trabalhando com você através do processo. Vença o tempo. O tempo vai mostrar quem é quem. O tempo vai mostrar o fruto das árvores. Nós vamos conhecer os verdadeiros servos de Deus pelos seus frutos. Ah, pastor, mas parece que o fruto é bom. Ninguém consegue fingir para sempre. É ou não é verdade? Quer conhecer alguém? Come 10 quilos de sal com ele. Comece a caminhar mais perto. Comece a andar junto com ele, você vai ver se você conhece ele ou não conhece. Porque o tempo vai revelar quem é quem. A palavra do Senhor vai dizer, olha o que diz. Josué 14, do versículo 10 e o versículo 11. Diz assim: pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos. Versículo 11. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Irmãos, sinceridade, quantos aqui acham que Caleb tinha a força de um homem de 40 anos? Com 85 anos, quantos aqui acreditam que ele tinha a força de um homem de 40 anos? Quantos aqui acreditam? Era a mesma força. Quantos aqui acreditam que era a mesma força? Muitas pessoas não conseguem entender uma coisa nesse texto. Que ele diz assim, ó, se o Senhor estiver conosco, nós vamos devorar aquele povo como quem nós tomamos café da manhã. Em que força ele estava dizendo que ele ia lutar 45 anos atrás? Era na força do seu braço? Ou era na força de Deus? Ele entendeu algo poderosíssimo que muito homem de Deus não entende, irmãos.
As nossas lutas não podem ser vencidas na nossa força humana. Ele estava dizendo assim: a minha fé é a mesma, a unção que está sobre a minha vida é a mesma, e eu tenho certeza que com 85 anos, o Senhor é a força da minha vida. Eu vou marchar, eu vou guerrear, eu vou pegar a espada, eu vou conquistar. 45 anos na fila, esperando, 45 anos crendo, 45 anos queimando, 45 anos olhando para as promessas de Deus, 45 anos sem perder o foco. Entendi isso? Quando você conseguiu entender essa palavra aí? Dê glória a Deus. 45 anos, irmãos. Ele estava dizendo: se nós tivéssemos entrado lá, quem daria a vitória para nós é Deus. Nós não tínhamos condições, sabe por quê? Porque nessa terra ficavam os descendentes de Anak. Todo mundo conta a história de Davi que cravou uma pedra na cabeça do gigante, mas poucos contam a história desse homem que venceu uma cidade de gigante, um exército de gigantes. Quantos conseguem entender o que eu estou dizendo, queridos? E ele não venceu quando era jovenzinho, com a habilidade da funda. Ele venceu com 85 anos de idade. Deixa eu dizer para você, queridos, se você não desistir das promessas de Deus, ela vai se cumprir sobre a sua vida. Amém? A sua empresa vai nascer, vai dar certo. A sua família vai ser uma bênção. Seu filho vai ser um médico, vai ser um advogado, vai ser um atleta, vai ser alguém que você sonhou que ele seja. Mas você não pode desistir. Pare de voar como galinha. Essa palavra voar como galinha nem pode falar quando tem mulher, né, irmãos? Porque fica esquisito, né? Qual a diferença do voo da águia para a galinha? O voo da águia, ela alça voo e passa o dia voando. A galinha, ela bate a asa 10 vezes. Então tem gente que é aquele crente que é vassourinha nova. Tô queimando. Aí tem que passar para aquela injeção de ânimo de novo. Mas é porque ele até quer voar, mas ainda Deus não transformou as asas dele. Você tem que pedir e falar: Deus, me dê asas de águia, para que eu possa voar alto. Me dê ousadia, me dê coragem, me dê a ousadia de Caleb, me dê a coragem de Caleb. Quinto, um homem que se posiciona, confia em Deus e não na circunstância. Agora não tem mais jeito mesmo. Como lá em Gênesis 18, né? Quando Sara, diz a palavra de Deus que 3 homens chegam na casa de Abraão. Um era o Senhor Jesus, 2 eram anjos mesmo que foram enviados a Sodoma. Está lá em Gênesis capítulo 18. E ali é uma palavra liberada sobre uma promessa de um filho. E aí o anjo fala assim: cadê Sara? Cadê a sua esposa? No ano que vem eu vou voltar, e ela vai estar segurando um filho em seus braços. E a Bíblia vai dizer que ela estava dentro da tenda ouvindo a conversa de Jesus com Abraão, porque esse anjo ali era o próprio Senhor Jesus que estava lá, ouvindo a conversa com Abraão. E a Bíblia diz que ela duvidou no seu coração e deu risada. Irmãos, sabe por que aquele povo não entrou naquela terra? Porque não acreditaram nos planos de Deus. É impossível acreditar no plano de Deus se você for carnal. Só pode acreditar no plano de Deus quem é espiritual, quem tem os seus olhos abertos, quem consegue enxergar o que Deus está fazendo. Deus não desistiu de você. É interessante, queridos, que não era a circunstância. Caleb olhou e viu muita coisa que não dava mais. Ele já não tinha mais idade, o tempo tinha passado, ele já estava velho. Mas ele disse: eu vou conquistar essa terra, não é porque eu tenho dinheiro. Eu vou conquistar essa terra, não é porque eu tenho um exército. Eu vou conquistar essa terra, não é porque eu sou forte. Eu vou conquistar essa terra, não é porque eu sou novo. Eu vou conquistar essa terra, não é porque tem muita gente comigo. Eu vou conquistar essa terra, porque o Deus, o Senhor dos exércitos, é fiel para cumprir as suas promessas sobre a minha vida. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. É por isso que eu vou conquistar, eu vou avançar, porque faz 45 anos que eu estou posicionado, crendo, queimando, acreditando que Deus é comigo. A Bíblia não vai dizer se tinha outras cidades gigantes, só ele pegou essa tarefa.
Mas poderia ser uma cidade de anão, irmãos. O poder de Deus é um poder ilimitado. Se você, querido, quer sair daqui hoje, sai daqui hoje decidido, orar mais, buscar mais a presença de Deus, ressuscitar os sonhos, os projetos que estão mortos. Ah, pastor, eu já queimei. Ah, pastor, eu queimava, mas eu não sei o que aconteceu. Precisamos tomar cuidado, queridos, para não acontecer com a gente o que aconteceu com quase 600 mil homens no deserto. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Deixaram de acreditar nas promessas de Deus. Deixaram de acreditar naquilo que Jesus disse que traria para nossas vidas. Há uma promessa sobre essa igreja, que um dia uma equipe de homens e de mulheres sairão do país para ministrar face a face em uma outra nação. Mas alguns não acreditam mais, não queimam mais. Parece, querido, que você está mais empolgado e envolvido com algumas coisas, porque é novo, mas você não está queimado, não está queimando e nem está envolvido, porque é uma visão. O que é novo é para agora, mas uma visão, querido, é para anos, é para décadas, é para gerações. Quantos estão conseguindo entender o que eu estou dizendo aqui? Sexto e último, a vitória está em você. A vitória está em você quando você dá o primeiro passo. A vitória está em você quando você dá o primeiro passo. Eu não conheço nenhum atleta que corre como um fracassado e termina a corrida como vitorioso. Você entendeu ou não? Eu vou ser vitorioso lá no final, mas é ó céus, ó terra, ó céus, ó terra, como a vida está difícil, ou esse governo do PT, não sei o que lá. Ei, deixa eu dizer para você, querido, com PT ou sem PT, a sua vida vai prosperar, porque a sua bênção vem do céu. Com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, você vai prosperar, porque a sua bênção, as promessas que você tem para a tua vida, vem do Senhor. Então, se você quer ser vitorioso, quando derem a largada, faça como o apóstolo Paulo, que disse: combati o bom combate, terminei a minha corrida, corri como um atleta. Então, se você quer terminar como vitorioso, se você quer avançar, se você quer crescer, deixa eu dizer para você, querido, olhe para onde você quer chegar, estique os seus olhos, erga a sua cabeça, olhe para frente, olhe adiante, mas eu quero dizer para você, dê o primeiro passo como vitorioso, ande como vitorioso, corre como vitorioso, trabalhe como vitorioso, viva como vitorioso, porque foi assim que Caleb viveu. 40 anos no deserto, mas 40 anos crendo na bênção que o Senhor já tinha dado para eles. 40 anos caminhando de forma de cabeça erguida, posicionados. Então deixa eu dizer, eu não sei qual é o tamanho da sua corrida, eu não sei qual é o tamanho do trajeto que Deus colocou na sua vida, mas uma coisa eu sei, o seu primeiro passo vai determinar aonde você vai chegar. O João está aqui, um atleta, né, João? Não dá para entrar num jogo de futebol, se você quer ser campeão, jogando como um derrotado. Tem que dar tudo, irmãos. A vida é uma só, o jogo é um só. Ou você sai dele ganhando, ou você sai dele perdendo. E como que você vai sair dessa vida? Você vai sair dessa vida como vitorioso, ou você vai sair dessa vida como um fracassado? Olha só, eu estou abrindo aqui, eu me embananei um pouquinho, fiquei um pouquinho inseguro para falar para você, mas nós vamos começar uma escola de empoderamento para homens, para que homens cresçam, desenvolvam, se estabeleçam em todas as áreas da sua vida. Academia das Águias. Entende? Não dá para a gente querer, irmãos, viver uma vida para cima, se a gente viver lambendo as feridas. É o primeiro passo. O primeiro passo é o que vai determinar como você vai chegar lá no final. Como que você está? Como que você veio para esse encontro de homens? Eu sei que muitos não estão aqui porque estão trabalhando. Um beijão no coração para todos vocês. Eu amo cada homem da nossa igreja. Vai falar, essa igreja é uma igreja estranha, né? Mas é verdade. A gente ama de coração cada homem. Mais do que ser uma igreja grande, nós fazemos o face a face, sabe para quê? Para lavar os pés.
Nós não queremos nos tornar uma igreja grande para sentar num trono, porque o nosso Senhor Jesus pegou uma bacia e lavou os pés de todos. Muitos estão trabalhando hoje, não podem estar aqui. O pastor Evandro, estou citando ele, mas tem outros também. Mas eu sei que muitos não vieram porque não se posicionaram. Não é verdade? Mas você se posicionou. Você está aqui. Uau! Glória a Deus pela sua vida. Porque sabe de uma coisa, irmãos? Nós não precisamos de 5.000 para destruir as portas do inferno. Nós precisamos de um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Alguns vão cair, alguns vão tombar, alguns vão ficar no deserto. Infelizmente, irmãos, é triste, é muito triste. É muito triste, não é triste, é muito triste. Mas sabe por que vão tombar? Porque perderam de vista as promessas do Pai. Perderam de vista os planos e os projetos de Deus para a sua vida. A palavra do Senhor vai dizer em Jeremias, o Senhor vai dizer: eu sei que planos tenho a vosso respeito. Plano de paz, plano de prosperidade, plano de te fazer o bem. Esses são os planos de Deus. Mas alguns estão vivendo no tempo do micro-ondas. Está demorando demais. Está demorando demais. Eu quero ser isso, está demorando demais. Está demorando demais. Olha para o seu irmão assim e diz assim para ele: foco. Fala para ele forte, forte, que nem homem. Homem de verdade. Foco, foco, foco. Amém? Olha para ele e fala assim: olho na promessa. Visão celestial. Amém, queridos? Não perca o foco. Estude a história de Caleb. Não dá tempo da gente ler todos os textos sobre a vida de Caleb, mas pega na internet aí textos sobre a vida de Caleb, e você vai ver como esse homem nos inspira. E para terminar, já apagou aqui, irmãos, só vou ler 2 versículos. Para terminar, Josué capítulo 15, versículo 13 e versículo 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. Conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Kiriat Arba, que era o proprietário, era um gigante. E é tão interessante que esse texto ele traz essa citação, porque quando se falava de Kiriat Arba, todo mundo sabia quem era esse cara, porque era um valente. Isto é, Hebron. Arba era o antepassado de Anak, os Anaquins. Caleb expulsou de Hebron os 3 Anaquins. Outras traduções vai dizer os 3 gigantes que ali reinavam: Sensai, Aimã e Talmai, descendentes de Anak. Se fosse continuar uma segunda mensagem, eu ia explicar o que significa esses 3 gigantes. Existem gigantes na nossa vida que tem que ser vencido. Não dá tempo de pregar mais, mas existem gigantes que são a pornografia, existem gigantes que são as redes sociais, existem gigantes que são o velho homem. Existem alguns gigantes na nossa vida que tem que ser vencido. E Caleb, queridos, quando ele colocou os olhos na terra, ele viu a cidade fortificada. Os homens, os espias, os covardes disseram: eles são gigantes, eles são de grandes estaturas, e nós somos como gafanhotos diante deles. Mas Caleb disse: não, eu vou até lá e eu vou vencê-los, porque o meu Deus já me entregou essa promessa. Irmãos, não dá vontade de parar de falar desse homem. Quando começa o capítulo 14 de Josué, você vai ver que Josué começa a jogar sorte sobre para qual tribo ia pregar qual região. E quando começa a jogar sorte, ele se levanta e diz: eu não aceito que você jogue sorte sobre a minha família, porque sobre a minha família, quem não creu vai depender da sorte, mas quem tomou posse desde o primeiro dia, há 45 anos atrás, eu estou esperando esse tempo, eu estou esperando esse momento para tomar posse e adquirir o que é meu por promessas. Ele entra
entra, vence os gigantes, e a sua família se estabelece. Judá se estabelece sobre essa terra, o Monte Hebron. Eu preciso parar, porque é tanta informação. Eu preciso parar, eu quero orar, para não estender demais. Mas querido, eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei se você está se posicionando. Não sei se você está orando. Não sei se você está queimando. Não sei se você está como, sabe, aquele cavalo de corrida que o portão está fechado e ele está lá dentro se debatendo. Não vê a hora de ouvir o som, aquele portão abrir e ele se sair disparado. Eu não sei se você está assim, ou se você chegou aqui, querido, desanimado, abatido, entristecido, pensando em desistir, pensando em parar. Ei, deixa eu dizer para você, muda o seu posicionamento. Não importa qual é a fase que você está, mas você precisa, em todas as fases que Deus colocou na sua vida, se comportar como um vitorioso e não como um fracassado. Como um homem de fé, como um homem que tem coragem, como um homem que tem ousadia, como um homem que vai para cima, como um homem que não perde a oportunidade, como um homem que tem discernimento, como um homem que está vendo a oportunidade aonde todo mundo está vendo o problema. Porque você é um homem de Deus. Ele venceu os gigantes. Nós vamos orar. Eu quero que você ore.